ler, queridos irmãos, a palavra de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Queridos irmãos, queridas irmãs, vivemos em um tempo ou numa cultura marcada pela pressa. Queremos respostas imediatas, resultados rápidos, entregas para ontem. Ficamos impacientes no trânsito, na fila do supermercado, ao esperar uma resposta no celular, ou diante de problemas que parecem que não têm solução. Isso é ou faz parte da nossa cultura, do nosso tempo. Nós somos impacientes, mas Deus trabalha de maneira diferente. Deus não age segundo a nossa vontade. Ele age segundo a sua sabedoria e o seu tempo, que pode ser bem diferente do nosso. Por isso, uma das virtudes mais necessárias para nós, penso eu, no nosso tempo, é a paciência. Ao elaborar os slides para hoje, eu coloquei reticências na paciência, como alguém dizendo assim: irmão, paciência. Amiga, paciência. Calma. Relaxa. A gente não gosta muito de ouvir essas coisas, porque nós não somos pacientes. Não faz parte da cultura do nosso tempo.
Muitas pessoas pensam que paciência é fraqueza, é ser passivo ou acomodado. Mas a Bíblia apresenta a paciência como uma força espiritual. A palavra bíblica para paciência, que em algumas versões bíblicas nós também lemos longanimidade. Longanimidade. Ânimo longo. A palavra bíblica para paciência tem o sentido de perseverança, resistência, capacidade para permanecer firme, mesmo diante das dificuldades. Ser paciente não significa cruzar os braços, significa continuar caminhando, mesmo quando ainda não vemos o resultado ou a possibilidade de um resultado. O agricultor, eu não fui, mas convivi com muitos, e muitos de vocês foram. O agricultor é um belo exemplo disso. Ele prepara a terra, planta a semente e cuida da lavoura. Mas ele não pode apressar a colheita. Existe um tempo para semear e um tempo para colher. Assim também acontece na vida. Existem situações que não podem ser resolvidas de imediato. Existem feridas que não podem ser fechadas a qualquer momento. Existem orações cuja resposta amadurece lentamente. Deus é paciente conosco. Antes de nos pedir paciência, Deus nos mostra a sua própria paciência. Quantas vezes falhamos? Quantas vezes prometemos algo e não cumprimos? Quantas vezes nos afastamos de Deus e seguimos os nossos próprios caminhos? Mesmo assim, Deus nunca desistiu de nós. Veja, isso é paciência. Porque se Deus não fosse paciente conosco, bom, não posso falar de você, mas com relação a mim, Ele já tinha mandado um raio me partir no meio, há muito tempo. Eu estou vivo porque Deus tem sido muito paciente comigo. Ele continua chamando, perdoando, acolhendo, orientando. O Senhor Deus poderia agir com severidade diante dos nossos erros, no entanto, nos concede misericórdia e com isso novas oportunidades, sempre nos dando uma nova chance. Isso é coisa de gente paciente. Quando percebemos
quão paciente Deus é conosco, aprendemos a ser mais pacientes com os outros. Ou deveríamos aprender a ser mais pacientes com os outros. Por exemplo, a paciência nos relacionamentos. Talvez o lugar onde mais precisamos de paciência seja nos relacionamentos. Em casa, marido e esposa, pais e filhos, irmãos e irmãs, muitas discussões acontecem porque queremos que o outro mude imediatamente. Ou então, simplesmente queremos que o outro mude. Nós somos pessoas impacientes nos relacionamentos. Mas as pessoas não mudam da noite para o dia. E mais, as pessoas são como são. Nós somos como somos. O amor verdadeiro sabe esperar. A paciência nos ajuda a ouvir, preste atenção nisso, a paciência nos ajuda a ouvir antes de responder. A paciência nos ajuda a compreender antes de julgar. A paciência nos ajuda a perdoar antes de condenar. Agora veja os verbos que eu usei aqui. Ouvir, compreender, perdoar. Isso não parece para vocês exatamente o contrário do que nós fazemos? Antes de ouvir, nós já temos a resposta. Antes de tentar entender o que está acontecendo, nós já temos um julgamento. Não, é assim. Julgamos também muito facilmente, condenamos muito facilmente, antes de ouvir e, quem sabe, perdoar. Não existe casamento, não existe relacionamento entre pais e filhos, não existe relacionamento entre irmãos, não existe boa convivência na comunidade sem paciência. Quando nós não sabemos ouvir, quando nós não nos empenhamos em compreender, e quando nós sempre julgamos e condenamos, esse é um relacionamento que vai morrer. Queridos irmãos, a paciência nas provações. Talvez hoje alguém aqui, nesse momento, esteja enfrentando uma luta muito grande.
uma enfermidade que demora para passar. Sabe aquela doença que está lá um tempão já e não vai embora? Talvez aqui alguém esteja passando por uma preocupação financeira, tem contas para pagar, e os boletos chegam todos os dias, e o salário é curto. Talvez alguém aqui esteja enfrentando uma crise familiar. Já dizem os psicólogos e os outros entendidos de mente humana, nada faz o ser humano sofrer mais que os conflitos familiares. Não tem uma doença, não tem morte, não tem nada que nos faz doer mais, que machuca mais a gente do que briga na família. Talvez alguém aqui esteja orando muito tempo por uma causa e essa oração parece não ser respondida. Nessas horas, a paciência é colocada à prova. Tem um personagem bíblico chamado Jó. Não sei quem já estudou sobre a vida de Jó. Vale a pena, porque ele é bem parecido conosco. O Jó perdeu os bens, perdeu a saúde, perdeu todas as pessoas amadas. Houve momentos em que ele não compreendeu os caminhos de Deus. Teve amigos que disseram para ele amaldiçoar o dia que ele nasceu, de tanta desgraça que acontecia na vida daquele homem. Mesmo assim, Jó continuou buscando o Senhor. Paciente. Daí vem uma expressão tanto usada, paciência de Jó. A paciência não elimina a dor. Não é porque eu sou um homem paciente que eu hoje ou amanhã não vou mais sentir dor. O que a paciência faz é nos impedir de desistir. Ouviu isso? A paciência não elimina a dor. A paciência nos impede de desistir. Ela nos ajuda a continuar confiando quando as respostas ainda não chegaram. Há momentos em que Deus acalma a tempestade. Ouça, há momentos em que Deus acalma a tempestade. Em outros momentos, Deus fortalece o navegante para atravessá-lo. Entendeu? Há momentos em que Deus realmente acalma a tempestade e há momentos em que Deus simplesmente fortalece o navegante para que ele continue atravessando. A paciência nos permite permanecer firmes até que a graça de Deus se manifeste.
A paciência, meus irmãos, como nós lemos no texto agora há pouco, é fruto do Espírito Santo. Ela não nasce apenas do esforço humano, mas da ação de Deus em nossa vida. Por isso, quando nos sentirmos impacientes, ansiosos ou desanimados, podemos pedir: Senhor, ensina-me a confiar no teu tempo. Talvez Deus não mude imediatamente as circunstâncias, mas certamente vai trabalhar no nosso coração. E quando aprendemos a confiar no tempo de Deus, descobrimos uma mensagem maravilhosa. Eu devia até ter colocado isso aí. Deus nunca chega atrasado. Ele age no momento certo. Você consegue guardar isso aqui? Deus nunca chega atrasado. Ele age no momento certo. Portanto, paciência. Calma. Relaxa. Deixa Deus agir na hora dele, que é a hora certa. Que a paz de Deus, queridos, que é maior que todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Jesus Cristo. Amém. Amém. Coloquemos-nos em pé, queridos, para a confissão